GC News. Seu resultado é nossa marca. Oi, Junqueira! Seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Muito boa tarde, Vini. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, por aqui tá clima de velório, Vini. Esse payroll pegou a gente no contrapé, como dizem os mais sábios, né? Pois é justamente sobre isso que eu quero começar falando com você, Junqueira. Porque não pegou só você, não. Ainda mais depois de um relatório ADP, de um relatório JOLTS, sinalizando um mercado de trabalho menos aquecido, aí vem esse payroll numa magnitude muito acima da expectativa. O nosso GC conta, ó. O dado do payroll registrou 272 mil novos postos de trabalho em maio. O consenso projetava 185. E o ADP e o JOLTS já sinalizavam um mercado de trabalho menos aquecido por lá. O que aconteceu, Junqueira? Bom, Vini, olhando o dado no headline, né, a gente se assusta bastante com a força do payroll, mas depois aí, até mesmo o mercado, logo no começo da manhã, ele reagiu muito negativamente e agora já deu uma suavizada, porque olhando o dado adentro, você percebe alguns indicadores interessantes. Primeiro, o aumento do desemprego, né? Então, o consenso que era de 3,9%, ele foi de 4%. Isso já é bastante significativo, né? Porque você olha um payroll que acaba sendo muito forte, mas um aumento de desemprego, o que pode gerar aí um indicativo contrassensual, que os analistas podem imaginar, mas acaba sendo muito da função desses empregos gerados, né? Então, você tem muitos empregos de part-time, então, que acaba influenciando isso, né? Também um outro aspecto é ver a questão dos imigrantes, né? Então, muito em função da entrada massiva de imigrantes que os Estados Unidos têm tido, isso fortaleceu demais o mercado de trabalho, e nós vimos recentemente o governo restringindo, começando a restringir, fazer um controle mais forte desses imigrantes, e aí isso também pode já começar a fazer um arrefecimento. O efeito dessa imigração massiva nos Estados Unidos, Vini, ele tem sido bastante sentido no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ele fica muito aquecido em função dessa nova mão de obra entrando. Enfim, é um dado que vem na contramão dos outros dois, né? Pegou muitos gestores aí no contrapé, né? Eu particularmente também, mas assim, analisando ele adentro, acredito que há motivos aí para a gente não chorar 100% do tempo, assim. Então, não é um dado tão horripilante quanto ele pareceu no headline. O headline, né, aquela manchete principal, é essa que está no nosso GC2, nessa parte de baixo. Quer dizer, um consenso de 185, um dado que vem em 272. Aí depois você vai ler as minúcias do dado. Será, ô Junqueira, que a gente consegue explicar a movimentação do S&P 500 justamente por essa análise que você apresentou aqui para nós? Porque olha que baita volatilidade, senhoras e senhores. Esse Candle Kid aqui, ó, ele é formado às 9h30 da manhã, na hora da divulgação do dado. Então sai o dado, o pessoal olha o número, fala tragédia, né? Tragédia em qual sentido, né? Deixa eu me fazer entender aqui também. No sentido de quem estava esperando um dado em linha com o que veio do relatório ADP e do relatório JOLTS. Aí você olha o número do payroll e fala, tragédia, uma coisa muito diferente da outra. Então tá aqui, ó, pum, caiu forte. Depois eu tô no gráfico de 5 minutos, continuou caindo até 9h40. Essa movimentação onde eu tô passando o mouse aqui. A partir de 9h45, houve uma hidratação, ó, considerável do S&P 500. E esse movimento começou às 9h45 e foi até 11h45. Durante 2 horas, os compradores dominaram o S&P 500. Até que por volta do meio-dia, ou seja, no comecinho do almoço de negócios, um pouco antes disso, os vendedores mais uma vez aqui corrigiram para baixo, fizeram o índice corrigir para baixo e a cerca de 15 minutos há uma lateralização no S&P 500. Essa puxada que aconteceu entre 9h45 e 11h45 da manhã, horário de Brasília, Junqueira, dá para a gente explicar para nossa audiência, justamente com essa análise mais fria do dado, tem o impacto do número, depois a análise mais fria do dado, é isso? Exatamente, Vini, né? Então você olha o headline, você se assusta, assim,
E aí o mercado é muito sentimento, né? Então o pessoal viu e começou a vender. Não, o Fed não vai cortar, não, o mundo acabou, enfim, aquela conversa que a gente já sabe, né? E aí depois alguém sentou e falou, não, vamos olhar isso aqui com calma, né? Então abriu, começou a ver como é que foi a formação, os efeitos específicos. E um olhou para cada outro e falou assim, talvez não seja tão ruim assim. E aí o mercado ele volta a consolidar. Vê que ele chegou até a subir, né, o S&P 500 no dia, a gente vê, tá aí lateralizado. O Ibovespa aconteceu muito isso, a diferença é que o nosso índice aqui não tem a força deles, né? Então ele caiu muito e agora ele cai pouco. Porque funciona assim, né, Vini? Ou ele cai muito ou ele cai pouco, né? Subir é um pouco difícil. Pois é, a gente tem aqui a nossa pesquisa no YouTube, como foi o seu desempenho no mercado nesta semana? Olha que uma coisa assim, muito dividida. 30% ficou no 0 a 0. 34% foi bom, conseguiu ganhar dinheiro. Mercado difícil, parabéns. E 36%, infelizmente a maior parte da nossa audiência respondeu, foi ruim, perdi grana. Então foi uma semana desafiadora aí para boa parte dos nossos telespectadores. No caso do Alberto, que acabou de se tornar membro do TC, foi uma excelente semana. Ele falou, o game de hoje foi lindo, Vini. Pegou aí, pagou o fim de semana inteiro. Vai ter um sábado e domingo, me parece que maravilhoso. O Alberto Santos, parabéns pra você. O Marco Ceravolo tá elogiando a nossa câmera aberta. Falou, pô, fica bonito demais, tal. Mostra aí mais uma vez, Joelzito, porque fica bonito mesmo, fica muito legal. Eu tô olhando pra cá, agora venho pra cá, ó. Ficou bem bacana. E essa câmera, a gente movimenta ela. Vamos deixar ela aqui nos populares, Joel? Quando passar os populares por aqui, a gente vai mostrar a galera no corredor do escritório do TC. Daqui a pouco a gente mostra. Vamos pegar alguém no flagra aí hoje. O Paulo já mandou uma pergunta pra cá. Ele é membro do TC, tem prioridade, que é Embraer. Então a gente vai falar de Embraer daqui a pouquinho. Obrigado ao Inglesão. Falou, o Vini merece a bola de ouro. Que é isso, tamo junto. Danilo falou, Cami, fica de olho aí no WhatsApp, porque eu já mandei uma foto do almoço. Já chegou por aí, Cami? Já chegou, já respondi ele. Daqui a pouco a gente mostra pra toda a nossa audiência. Aí, Danilo, muito obrigado. A Cami é ligeira. O Elton Martins mandou boa tarde aqui pra nós também. Pessoal, vamos lá. Pra gente falar mais um pouquinho de macroeconomia, depois a gente começa a falar dos ativos da Bolsa Brasileira. O Junqueira separou muita coisa legal pra gente tratar hoje. Junqueira, a queda no mercado local, no cenário doméstico, a gente pode atribuir hoje a esse dado do payroll? Quer dizer, o mercado brasileiro já não tá lá grande coisa. Ontem teve um respiro, hoje volta a operar para baixo. O payroll tá pesando aqui também? O payroll ele acaba pesando, Vini, muito em função do fluxo de investimento, né? Então a nossa bolsa ela acaba tendo um fluxo muito ruim. E esse fluxo ele não é só dos investidores estrangeiros, mas também dos investidores internos nossos, né? Dos institucionais, das pessoas físicas, dos grandes fundos de pensões brasileiros, enfim. O nosso fluxo está muito ruim, então a nossa bolsa ela acaba sofrendo demais por conta disso. O payroll, naturalmente, ele retira ainda mais fluxos de investimento, principalmente de países emergentes, né? Então, você falar de uns Estados Unidos com juros altos, o investidor gringo não vai querer tomar risco. O Brasil, né? É um país que ele não conhece, que, enfim, tem suas particularidades. Então, acaba que prejudica demais, principalmente na nossa curva de juros também, e isso acaba impactando o Ibovespa, né? Então, em grande parte, hoje, a performance do índice ela pode ser responsabilizada por esse dado não tão positivo para o mercado. Para a gente encerrar essa visão macro, eu ia avisar antes e não consegui, Joel, me desculpa, mas a gente separou uma sonora do Roberto Campos Neto, um vídeo, né? Tem um vídeo aí do Roberto Campos Neto, ele participou hoje de um evento da Monte Bravo. E, entre outras coisas, ele falou a respeito do fiscal aqui no nosso país mais uma vez. A participação dele era para falar sobre o Drex, o tal do Real Digital. Mas aí, no meio da apresentação, ele fala sobre o fiscal. E a gente separou um trechinho, nós vamos mostrar para você agora, o Junqueira analisa na sequência. Vamos acompanhar. O governo fez um esforço enorme, né, com o arcabouço fiscal e passou várias medidas, né, no Congresso. Existe um questionamento grande sobre, vamos dizer assim, a consistência ao longo do tempo do arcabouço que foi criado. Eu vejo recentemente o governo falando, né, em, vamos dizer assim, tentar endereçar essas inconsistências, como, por exemplo, a vinculação de saúde e educação,
a indexação do salário mínimo, a gente vê isso com bons olhos, a gente acha que seria um choque positivo importante se pudesse ser feito. Na verdade, o que os agentes econômicos fazem é tentar estimar, né, como é que vai ser a convergência dessa dívida para frente. Quando a gente olha os questionários, apesar de a gente não ter visto a piora numérica no Focus, o questionário teve até uma pequena piora numérica, mas não muito grande, mas quando a gente olha os questionários, 79% dos agentes acham que a situação fiscal piorou. Então, a gente imagina que isso pode ter explicado parte desse aumento do risco, do prêmio de risco na parte longa. Junqueira, resumindo aqui o que ele disse, foi destaque também dentro da nossa agência de notícias, a Mover. Um abraço para o Luciano Costa, o nosso Gabriel Ponte e o Luca Boni. Há grandes questionamentos com a consistência do fiscal no Brasil, disse Roberto Campos Neto. E aí, Junqueira, quero te ouvir também a respeito disso. A situação fiscal brasileira, Vini, é bastante delicada, né? Então, a gente tem, de um lado, um governo que gasta cada vez mais, que quer incentivar o PIB, né? Então, quando olha a equação do PIB, né, tem uma componente que são os gastos governamentais, né? Então, ele entende que o governo é um grande indutor da economia e que o crescimento vai vir por aqui. É uma visão de mundo específica desse governo, diferente do que a gente tinha no governo anterior, e aí ele acaba incentivando demais, gastando demais, e para cobrir esse rombo, ele tem uma sana arrecadatória que chegou num ponto que não consegue mais, né? Então, a gente está discorrendo aqui sobre a situação do PIS/COFINS, dos créditos de PIS/COFINS aí na MP, para compensar a desoneração da folha, que tem afetado diretamente o agronegócio e alguns outros setores. Enfim, a situação fiscal brasileira ela é complicada, a gente tem um déficit crônico aí, acho que até vocês devem ter visto aquele gráfico que soltaram do déficit nominal brasileiro ali, a gente chegou em níveis da pandemia, né? Então, nós estamos gastando tanto quanto a gente gastou durante a pandemia da Covid-19, né? Então, é realmente algo preocupante. Acho que o mercado também, do meu ponto de vista, ele não dá o benefício da dúvida, talvez a gente esteja exagerando um pouco, principalmente na ponta longa da curva de juros, e isso é um pouco complicado. Mas, novamente, a situação é preocupante, enfim, temos que aguardar para os próximos passos do Congresso, como que a gente vai sair disso. Quero saber em qual time você está, Junqueira. Se é no time do Paulo César ou se é no time do Rafael. O Paulo César escreveu aqui no nosso chat: esse Roberto Campos Neto vai afundar de novo a Bolsa. O Rafael diz: Roberto Campos Neto sabe muito, analisa com dados, refutem o RCN com dados. E aí, agora um hater você vai arrumar. Ou vai ser o Paulo César, ou vai ser o Rafael, Junqueira. Te coloquei numa sinuca de bico, hein? Olha, Vini, o Roberto Campos Neto, ele foi o primeiro presidente do Banco Central independente, ele tem feito um trabalho ótimo de controle da inflação. Eu acredito que nós devemos nos ater no conhecimento técnico, né? Então, o que está acontecendo, óbvio, críticas à política monetária podem existir, eu particularmente tenho as minhas críticas. Falo uma aqui, acho que o Banco Central nunca deveria ter dado guidance, e a questão do guidance na última reunião foi um problema sério que eles tiveram. Então, para que dar guidance se você vai quebrar o guidance? Mas, enfim, críticas acontecem, né? É natural, mas o trabalho é muito bem feito, né? Nossa inflação está controlada, o ambiente que o Banco Central proporciona em termos monetários é muito bom, eles fizeram o PIX, enfim, não tem muita crítica para a gente ter em relação ao trabalho do Roberto Campos Neto. Vamos lá, respondendo aqui as perguntas da nossa audiência. No começo da semana e até na semana passada, os nossos telespectadores deixaram aqui no ar perguntas sobre Equatorial, empresa do setor elétrico, e sobre o WIS, empresa do segmento de seguros. Vamos falar sobre elas agora, Junqueira? Vamos lá, Vini. Bom, Luiz, a gente estava comentando um pouco na semana passada sobre a situação do Rio Grande do Sul e como que isso impactaria as seguradoras, né? E aí surgiu um impacto na UIS, né?
Para começar a pontuar, a UIS, ela, diferentemente da Caixa de Seguridade, Brasil Seguridade e até mesmo da Porto Seguro, ela é uma corretora de seguros, né? Então, ela atua ali mais na parte de intermediário do seguro do que propriamente segurando, né? Obviamente, acaba impactando uma tragédia dessas na quantidade de seguros que serão vendidos adiante, mas eu não vejo a UIS sendo impactada diretamente por um aumento ali da situação, da questão dos seguros sendo acionados, enfim, nesse tipo de discussão, uma vez que ela atua como intermediária, né? É importante destacar aqui que a UIS é uma empresa com um modelo de negócios bem único, né? A gente não tem na bolsa uma comparável a ela. Ela tem canais de distribuição, principalmente na parte de seguros bancários, né? Que é o que eles chamam de Bank Assurance, muito interessantes, né? Então ela tem parcerias com o Banco BMG, com o Banco Inter, com o Banco BRB, tinha parceria com a Caixa, né? Até por isso que chamavam a UIS da corretora da Caixa, porque ela fazia a comercialização de grandes partes dos seguros da Caixa. Hoje isso está diminuindo bastante, então ela tem passado por um processo de crescimento também inorgânico. No último resultado do primeiro TRI, a UIS entregou um resultado muito interessante na parte de custos. Nós temos também um ambiente de crédito melhor, ela tem um segmento de crédito ali que ela está entrando. É uma empresa com canais de distribuição interessantes para esse tipo de produto e que eu particularmente não tinha entrado tanto no modelo de negócios e achei muito interessante. Alguns pontos para a gente colocar aqui, né? O primeiro, sobre a liquidez, né? É um papel um pouco mais ilíquido, então acaba tendo algum tipo de discrepância ali na precificação por conta disso, é um ponto de atenção para a tese de investimento, mas também não é nenhum impeditivo. Outro dia a gente falou de BASA aqui, BASA é um papel extremamente ilíquido, que tem uma tese interessante. No geral, acho que a empresa tem conseguido entregar bons resultados, né? Acho que ela tem feito essa parte de conseguir conciliar um corte de custos com uma entrega de rentabilidade. Então, isso é bastante interessante. E aí, enfatizando a pergunta da semana passada que ficou em aberto, não acredito que o UIS será muito impactada pela tragédia do Rio Grande do Sul. Acho que vindo para a Equatorial, já, Vini, agradecer ao JPS, nosso ouvinte e membro do TC no YouTube também, que mandou essa pergunta na segunda-feira sobre a Equatorial, quando a gente estava falando do setor elétrico. Bom, a Equatorial é uma das principais empresas do setor elétrico, até se a gente olhar o gráfico dela no longo prazo, Vini, que seria interessante dar uma olhada assim com um zoom out, você vê que é uma empresa que ela teve uma performance muito boa, né? Ela tem o que a gente chama aí de tendência de alta clara, né? Você vê que ela respeitava bastante as médias, ali toda vez que batia na média amarela, continuava subindo ali, uma tendência muito interessante e conseguindo conciliar um modelo de negócios do setor elétrico que é certamente mais estável com um crescimento. É uma empresa que entrou no setor de saneamento básico em alguns estados, cito Goiás, por exemplo. É uma empresa que tem crescido em outras partes da utilidade pública, o que é muito interessante. Ela tem exposição a uma região, que é a região norte, que dificilmente tem problemas de abastecimento elétrico por conta do clima, né? Lembrar que a região norte tem diversas hidrelétricas, é uma região que dificilmente tem problemas hídricos ali pelo regime de chuvas, então ela não encara tanto na parte de distribuição falta de energia, enfim, problemas nesse sentido. Porém, a Equatorial, ela tem dois principais riscos aqui que a gente gostaria de pontuar da tese de investimentos. O primeiro é que, no seu plano de expansão, uma das aquisições que ela fez foi a C3E. A C3E é a subdivisão da Equatorial no Rio Grande do Sul, né? Então, até pegando aqui da minha colinha, né? A sede da empresa, né? Então, a sede da C3E e algumas subestações ficaram aí 2 semanas debaixo d'água. Então, para fazer todo esse reparo do maquinário, fazer todo esse reparo do que aconteceu, entender de fato, pode trazer para a Equatorial aqui um pouquinho de problema nessa unidade dela do Rio Grande do Sul, nesse aspecto. Um outro ponto aqui que a gente tem que destacar aqui da Equatorial, que também é um risco.
até pegando aqui na minha colinha também, um novo programa de renovação de concessões do governo federal. Então, o governo federal, até mesmo motivado pelos problemas que a gente enfrentou na cidade de São Paulo com a Enel, ele começou a fazer, na hora de fazer a renovação das suas distribuidoras, alguns standards de qualidade, né? Então, ela precisa entregar alguns standards de qualidade de serviço para que ela seja possibilitada a ter uma política de dividendos. Então, isso pode atrapalhar um pouco a renovação das concessões da Equatorial, dado que a Equatorial é hoje uma das principais empresas aí com contratos a vencer. Então, esse novo debate que o governo federal coloca aí, até mesmo por conta da situação da Enel, no ano passado aí, vocês devem se lembrar, vários bairros em São Paulo ficaram sem energia por muito tempo, né? Então, é uma situação ali que foi colocado e que coloca um pouquinho de incerteza na tese de Equatorial. Esses dois pontos, no curto prazo, podem fazer um pouco de preço, Vini. Muito obrigado. Falamos de Equatorial, falamos de UIS, pedidos que nós estávamos aqui em débito com o nosso público agora, dívida sanada, hein, pessoal? Vamos tratar aqui de outras duas empresas, essas nós comentamos ontem, e aí muita gente, inclusive aqui mesmo no TC, o pessoal parou a gente e falou assim, ô Vini, queria entender melhor essa história aí da Azul, vai poder usar o FGTS para comprar passagem aérea. Uma galera ficou, peraí, Sabesp errou a conta de água vai ficar mais cara agora que a empresa vai ser privatizada do que na comparação em relação ao preço atual, com a Sabesp ainda tendo o governo de São Paulo como seu acionista majoritário. Falei, bom, muita calma, vamos falar com o Gabriel Junqueira, ele vai explicar tudo pra gente. A pauta agora é Azul, a pauta agora é Sabesp, Junqueira. Bom, Vini, começar por Sabesp, né? Bom, o processo de privatização rolando aí, a gente teve essa notícia aí do Brazil Journal comentando sobre um possível erro de cálculo por parte do IFC, né? Lembrar que o IFC é o braço de investimento do Banco Mundial, então é uma multinacional, uma empresa reconhecida na área de investimentos, né? E esse erro parece ser bastante relevante, né? Então ele pode ser algo que vai atrapalhar demais o processo de privatização, porque passa de uma incerteza que os analistas de buy-side começam a se questionar. Por que isso aconteceu? Seria um erro puro e simples de competência do IFC, o que não parece ser o caso, né? O governo estadual divulgou dados equivocados, é uma das hipóteses que estão levantando. Enfim, é uma situação bastante delicada, porque uma das grandes vertentes, né, do processo de privatização da Sabesp era de que a tarifa de água ia cair a partir do momento que a empresa se tornar privada, né? Deixar de ser uma entidade estatal e ser privada. Se você tiver uma tarifa que não vai cair, né, uma tarifa que vai subir para se manter os padrões ali da privatização, você pode gerar uma certa insatisfação por parte da população e um descrédito do processo de privatização. Esse descrédito acontece porque o investidor, né, que é quem vai comprar as ações, porque para acontecer uma privatização, alguém sai, o governo sai e o investidor entra. Então, para esse investidor que vai entrar, ele vai começar a se questionar, ele fala, pô, mas esses dados, então, será que estão certos? Isso aqui essas informações que estão me sendo fornecidas estão corretas? E aí começa todo um questionamento e isso acaba com o processo, acaba com a credibilidade do governo e com o processo que vem sendo conduzido. A gente já teve aí umas manifestações, principalmente por parte do IFC, que deve divulgar entre hoje e amanhã como que esse cálculo foi feito, né? Então, por que está dando diferença entre o cálculo dos investidores e o cálculo do IFC, e aí a forma como ele foi feita é muito importante, essa transparência. O governo também se apoia nisso, e aí para nós, aqui, participantes do mercado, nos resta aguardar para saber qual vai ser o desenrolar dessa história, Vini. E vamos ter que aguardar mesmo, né? Por dois motivos. Primeiro, a questão, enquanto investidor, independentemente do local que você esteja acompanhando, do país que você está ouvindo aqui o nosso almoço de negócios, se você está comprado, vendido em Sabesp, essa é uma informação que tende a fazer preço no papel, para o bem ou para o mal, para os comprados ou para os vendidos. Agora, se você é morador do estado de São Paulo, aí tem dois motivos, né? Porque além desse primeiro que eu coloquei aqui na mesa, o Junqueira já levantou a bola,
tem a questão de quanto você vai pagar na sua conta de água. Se esse processo de privatização, de fato, for encaminhado, como tudo dava a crer que estava sendo. Agora, esse erro de cálculo aí, você pode mudar, inclusive, a opinião pública sobre a privatização da Sabesp. Uma coisa é você convencer, você falar, mas a opinião pública precisa ser convencida? Ah, você acha que não? Você acha que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, vai privatizar a Sabesp com a população inteira fazendo manifestação, reclamando nas redes sociais, que vai pagar mais caro na conta de água? Não é mais fácil? E pensando inclusive nos próximos desafios políticos dele, falou, ó, privatizamos uma companhia estatal, melhoramos a eficiência e a população paga mais barata na água. Tipo, muda completamente a narrativa. Então a gente tem que ficar de olho nesses dois aspectos. Principalmente quem mora no estado de São Paulo. É por aí, hein, Junqueira? Vini, é um processo que não pode ter erro, né? Então, assim, chega a ser até... Pô, meio amador, né? Isso aí, hein? Totalmente, né? Como que um banco de investimentos erra o cálculo, né? Isso a gente não sabe nem descrever, né, isso, né? Eles são tão bem pagos, né? Um banco de investimentos, para fazer uma operação dessas, ele ganha quase as taxas aí de taxa de subscrição, enfim, são caros, é caro fazer um follow-on e aí vai ter um erro de cálculo, enfim. Realmente todos esses fatores têm que ser colocados em conta. Acho que o governo precisa ter a transparência de responder às perguntas dos investidores e responder de uma forma técnica, de uma forma clara e principalmente de uma forma transparente. Mostrar os dados, assim, ó, pessoal, o dado é esse aqui, quem quiser fazer conta, pode fazer, está aqui disponível para quem quiser olhar. Enfim, é minha opinião sobre esse assunto. E no mais, nos resta aguardar, né? Então, assim, não tem muito mais o que fazer. Acho que o papel ele está no modo privatização total. Lembrar também aos nossos investidores que aí a gente sempre bate nessa tecla, mas é sempre importante. Tem um ditado muito famoso: comprar no boato, vender no fato, né? Então a Sabesp já vem numa tendência de alta aí, até a gente está conseguindo ver há bastante tempo, colocando no preço a privatização, ruídos, o fato concreto, enfim. Qual que é a capacidade aí da empresa continuar subindo. Basta a gente olhar o que aconteceu com a Eletrobras quando houve o processo de privatização também, né? Então, o que aconteceu com as ações da Eletrobras depois da privatização, e aí a gente pode ter uma olhada também, não que vai acontecer a mesma coisa, né? Mas a história ela pode não se repetir, mas às vezes ela rima, viu? Boa, Junqueira. 12:45, reta final da participação do nosso Gabriel Junqueira aqui. Na sequência vem o nosso Eduardo Marsbanian. Vamos encerrar falando sobre a Azul. A companhia aérea montou uma parceria aí com o Digio, o banco digital do Bradesco, para vender passagens por meio do FGTS, para aquelas pessoas que aderiram ao plano do saque aniversário do FGTS. E aí, Junqueira, é uma boa? A galera aqui nos corredores do TC comentou muito sobre essa notícia ontem com a gente, e a galera falou, pô, eu vou tentar usar isso daí, quero viajar no fim do ano, tô pensando. Foi uma notícia que repercutiu aqui, viu, Junqueira? Uma notícia ótima, Vini. Acho que é uma forma muito inteligente de você usar, né, o dinheiro ali do FGTS, do saque aniversário, possibilita que a população tenha acesso a um dinheiro que é dela no fim, né? Então, é um dinheiro da população que ela pode usar para um benefício da economia, para colocar esse dinheiro em giro, até mesmo que a gente sabe que o FGTS, como fundo, não tem uma rentabilidade muito atrativa, né? Então, você colocar isso para gerar dentro da economia me parece uma coisa muito inteligente. Nós sabemos que o modelo de negócio de companhia aérea é um modelo de negócio dificílimo, tem diversas variáveis, câmbio, preço de gasolina, enfim. É uma situação bastante delicada, e aí a gente ter uma possibilidade de comprar passagens usando o saque aniversário, possibilitar que a população tenha acesso a esse tipo de serviço a um preço melhor, me parece algo bastante inteligente e algo aí que deve favorecer bastante a empresa.
Não sei ainda, né? Até procurei aqui, Vini, algumas informações para que a gente conseguisse quantificar, né? Então, quanto a mais de passagens a Azul vai poder emitir, vai poder vender, se isso vai ter algum impacto, qual que é o impacto direto, assim, em números da empresa. Eu não achei esse dado ainda, mas eu garanto aqui para você que assim que eu ver ele, no próximo programa ele estará disponível para todos os nossos telespectadores, Vini. Fechado, muito obrigado. Valeu, Junqueira. Espetacular, muito dedicado como sempre. Para encerrar, Junqueira, vamos na sequência com o nosso Edu Marcos Banian. O Adriano Bulizani escreveu para cá, falou, olha, é claro que a conta, pessoal, vai ficar mais cara de água. Por acaso, vocês já viram o pedágio cair o preço? Essa analogia do pedágio, ela conta uma história, né? Mas a gente pode também, de outro modo, comparar com a privatização da Telebrás, por exemplo, né, de empresas aqui do setor de telefonia, como era caro, né, você ter um telefone, e hoje é um produto muito mais acessível. Então tem aí duas narrativas, né, Junqueira? Você pode falar, pô, privatizou e ficou mais caro, privatizou e ficou mais barato, privatizou e ficou bom, privatizou e ficou pior. Nunca dá pra cravar em pedra, o melhor é sempre não privatizar porque a ABC... Ou o melhor é sempre, todas as vezes, né? Olha só, dá o exemplo aqui. Antes a gente não tinha tanto problema na energia elétrica e já era privada a Eletropaulo, a AES Eletropaulo. Agora veio a Enel. E quem mora em São Paulo sabe como tá horrível o trabalho da Enel por aqui. Outro dia foi multada de novo, né? E é uma empresa privada, veio lá da Itália, tá gerindo aqui a distribuição de energia. Horrível o trabalho da Enel. Mas antes, quando era a AES Eletropaulo, você tinha problema? Tinha. Mas acho que a situação melhorou, né, com a gestão da AES. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, até para repercutir o comentário do Adriano, o Gabriel. Eu vejo, Vini, que os serviços públicos, né, e aí ele acaba sendo uma composição de fatores para você ter a formação do preço final, né? Então, passa desde a eficiência da empresa até mesmo o valor do serviço mesmo, né? Então, a ideia toda de você privatizar a Sabesp, você privatizar uma empresa de energia elétrica e ter um serviço mais barato, ele acaba sendo muito mais para você melhorar a eficiência interna da empresa. E aí, quando você melhora a eficiência interna da empresa, em processos, em operacional, e até mesmo em avanços tecnológicos, né? Então, quando você está falando de uma empresa estatal, é muito difícil de você fazer um investimento em P&D, você fazer uma mudança significativa naquele processo, porque você está muito engessado, às vezes depende até de aprovações legislativas para fazer alguma mudança mais profunda em algumas partes da empresa. Então, eu vejo que você ter um ente privado com mais flexibilidade, você naturalmente acaba possibilitando ter uma tarifa menor por uma eficiência da gestão da empresa, não necessariamente pelo serviço prestado. Acho que passa por isso aí. O pedágio, né, que foi uma analogia muito interessante do nosso ouvinte aqui, é bastante diferente, porque ele acaba sendo quase como um repasse dos custos de manutenção ali das vias, da empresa e também a própria margem dela, né? E como que você tem um aumento de inflação natural desses insumos, né? Acaba que o pedágio ele sempre vai repassar essa inflação no mínimo para a gente, né? Sim, e por incrível que pareça, olha, duas mensagens que mostram o outro lado também. Então tem o Ricardo aqui que falou, olha, Vini, pode parecer mágica, mas ontem saiu a notícia que aqui em Santa Catarina o valor do pedágio, em certo trecho, vai ter uma diminuição do preço. E a Stephanie, lá do Rio de Janeiro, falou, olha, o pedágio da Ponte Rio-Niterói caiu 30% na época da privatização. Então é isso, né? Nunca dá pra cravar. Todas as vezes, sempre acontece assim. Você vai ter algumas exceções. Mas, muito legal. Riquíssima a conversa e a discussão. Junqueira, muito obrigado pela sua participação. Bom fim de semana. Aqui no Almoço de Negócios não tem nenhum pedágio. Nós estamos sempre à sua disposição, viu, Junqueira? Bom, Vini, eu que agradeço. E só para a gente não perder o costume, Vini, eu li que o Paulo, nosso ouvinte e membro do TC no YouTube, pediu Embraer. E semana que vem, então, Paulo, Embraer, teremos na sexta-feira uma análise detalhada para você. Muito obrigado pelo pedido. Agradeço vocês pelo tempo e pela atenção. Bom final de semana, bom restinho de sexta. TC News. Seu resultado é nossa marca.